Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo. Olá, Márcio, tudo bem? Paulo, na última semana, a taxa Selic subiu no Brasil e os juros caíram nos Estados Unidos. Qual a melhor explicação para tudo isso, Paulo? Nós tivemos agora em setembro o que a gente chama de super quarta. É quando o Comitê de Política Monetária do Brasil e o Comitê Federal do Mercado Aberto dos Estados Unidos decidiram a taxa de juros na mesma quarta-feira. Então, o Brasil, que tem o Comitê de Política Monetária, decidiu que a nossa taxa de juros subiu de 10,5% ao ano para 10,75%. E nos Estados Unidos, houve uma queda de meio ponto percentual. Lá é uma faixa entre 4,75% e 5%. Então, eles diminuíram em 0,5% a faixa da taxa de juros. O motivo da modificação das taxas de juros é o mesmo, mas por razões inversas. Então, o mesmo motivo quer dizer que a inflação nos Estados Unidos, a expectativa é de queda de inflação, em torno aí de 3,3% para 2,5% ao ano. Essa é a inflação projetada dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, subir de 4,3% para 4,35%. Então, nós temos uma inflação, uma expectativa de alta. Os indicadores para isso daí, a gente vê principalmente aí, por exemplo, na taxa de desemprego. A taxa de desemprego no Brasil caiu muito, está em torno de 6,8%. Então, a população economicamente ativa do Brasil está mais ou menos com 6,8% desocupada. E a gente vê indícios de alta aqui no Brasil. Nós estamos num período de seca muito grande. A energia elétrica ela começou a ser cobrada mais cara, a gente chama de bandeira vermelha, porque com a seca nós estamos tendo que usar energia por fontes térmicas, ou seja, energia de queimando petróleo, para conseguir gerar energia elétrica. Uma boa parte da energia nossa está começando a ser gerada dessa forma. Então ela tem um custo mais elevado do que as outras fontes de energia, que no caso é a hidrelétrica, a eólica e a solar principalmente. Então essas outras fontes de energia, elas têm um custo bem mais baixo. Mas para não faltar energia no Brasil, principalmente nos horários de pico, nós estamos gerando energia também com outras fontes. E a seca também contribui para que os alimentos fiquem mais caros. Apesar de agosto termos aqui no Brasil uma redução forte da inflação, nós tivemos uma suave deflação, ou seja, queda generalizada dos preços, não é a mesma expectativa que nós temos para o mês de setembro de 2024. Então, enquanto nos Estados Unidos a expectativa da inflação cair, aqui é da inflação subir. Essa taxa de juros que nós estamos falando, tanto a do Brasil como dos Estados Unidos, a gente chama ela também de taxa básica. É a taxa de juros que o governo oferece para você emprestar dinheiro para ele. Então, falando especificamente do Brasil, aqui chama taxa Selic. A taxa Selic do Brasil está em 10,75%. Então, se você emprestar dinheiro, por exemplo, por meio do Tesouro Direto, o governo vai pagar para você daqui para frente 10,75% ao ano. E isso puxa também as outras taxas de juros de se emprestar dinheiro para o governo também. Os agentes econômicos do Brasil que ajustam a taxa de juros dessa forma. Porque se emprestar dinheiro para o governo, a situação mais segura de empréstimo que nós temos na economia, rende 10,75% para um banco, por que ele vai emprestar dinheiro para o Paulo André, por exemplo, para ele comprar um carro numa taxa tão baixa? Ele vai considerar o meu risco, minha idade e outros fatores, então, mas partindo dessa taxa de juros inicial. Então, influencia todas as taxas de juros da economia. Quando a taxa de juros sobe, fica mais caro os financiamentos, então desestimula o consumo. Com o consumo desestimulado, você desestimula os reajustes de preço também. Essa não é a única fonte de alta de preço, o governo tem uma boa parcela de culpa, vamos colocar assim, nas altas de preço, porque ele é um grande gastador da economia, mas é bastante complexo, Isso a gente pode conversar em outro momento. O governo reduziu os gastos públicos. E é um elemento que acelera a demanda, acelera o poder de compra dentro da economia. Qual que é o resultado prático do que aconteceu? Do juros subir no Brasil e descer nos Estados Unidos. Aumentou o diferencial entre os dois, então provavelmente nós vamos ter aí uma redução da taxa de câmbio no Brasil. Por que isso? Porque os investidores internacionais podem deixar dinheiro nos Estados Unidos ou trazer para o Brasil. Como a taxa de juros do Brasil é praticamente o dobro, ele pode querer vir para o Brasil para render mais dinheiro aqui para ele, apesar do risco ser maior. Sempre considera que tirar dinheiro dos Estados Unidos existe um risco. Ele pode trazer mais dinheiro para o Brasil, então ele traz os dólares, converte em reais, então os dólares são vendidos no mercado de câmbio do Brasil, isso faz o dólar cair e aplica em tesouro direto mesmo, nesse elemento. E isso daí faz com que o câmbio ficando mais ameno, os produtos importados
fiquem mais baratos, ou pelo menos não subam, e os produtos nossos exportáveis, aqueles que seriam colocados no exterior, também sofrem esse diferencial. Por exemplo, o açúcar. Se o câmbio está mais favorável para importação, que é isso que acontece quando se baixa o câmbio, então fica menos favorável para você exportar, certo? Então isso daí também faz com que os preços fiquem mais comportados, inclusive de produtos que a gente exporta, como é o caso do açúcar, da soja, do café, do minério de ferro, entre outros tantos que a gente exporta. Então é isso, Márcio. A inflação foi o principal motivo desse diferencial. Os governos querem manter a taxa de juros o mais baixo possível, mas eles precisam manter uma taxa de juros atrativa para que eles consigam continuar se financiando no sentido dos governos, né? Que é a taxa de juros que os governos pagam para você emprestar dinheiro para ele. Tem gente que acha que os Estados Unidos vai entrar em recessão, não é essa a minha expectativa, eu só estou vendo um ajuste mesmo por parte do Banco Central americano, né? Do Comitê de Mercado Aberto americano.